No Mundo News, que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre a baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 30% em alguns municípios aqui do país. E esse tempo seco, além de favorecer incêndios nas regiões, ele também traz prejuízos para a saúde. Por isso a gente conversa agora com a imunologista e alergista, doutora Alessandra Jacobi, sobre os prejuízos desse tempo seco para a saúde. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Boa noite a todos os telespectadores. Doutora Alessandra, explica pra gente quais são os impactos desse tempo seco para a nossa saúde. O tempo seco já é conhecido, né, essa época do ano, que existem muitas queimadas, infelizmente. E prejudica muito o sistema respiratório, principalmente de bebês, idosos e pessoas alérgicas. Todo mundo pode sentir com uma maior dificuldade a respiração, ficar com as mucosas de boca, nariz, mais difícil para respirar, mas os bebês idosos e alérgicos, eles têm uma sensibilidade maior, os bebês, pela via aérea ser menor, sofrem mais com esse tempo mais seco, principalmente quando a umidade do ar está abaixo de 40%. E doutora, quais são essas alergias mais comuns nesse período de frio e tempo seco? As pessoas alérgicas, elas sofrem mais, principalmente com quadros de rinite, conjuntivite alérgica e asma. São as três queixas maiores de todos os pacientes em todas as faixas etárias. Mais frio, muita gente acaba tirando aquele cobertor, aquele casaco que estava guardado há muito tempo ali no armário. Isso pode acentuar a formação de crises alérgicas? Pode sim. Então, a orientação que a gente sempre tenta dar para todos os pacientes, alérgicos principalmente, é que antes de se iniciar o outono e o inverno, sempre tire todas as roupas que ficaram guardadas do ano anterior, lave as roupas, passe, não use amaciante, porque é um fator agressor também para quem é alérgico. E com isso, em casa, deixar as janelas abertas, mais ventiladas, e o uso do umidificador é somente nas situações onde a umidade do ar está muito baixa. Se a umidade do ar estiver em torno de 60, 70, não é indicado o uso do umidificador para quem é alérgico, porque o ácaro, que é o grande causador da maior parte das alergias respiratórias, ele gosta do tempo úmido, quente e escuro. Então, se tiver muito alta também a umidade do ar, a gente vai propiciar o desenvolvimento de ácaros e piorar as crises alérgicas. E sempre não esquecer da hidratação. Então, beba muita água nessa época do ano, ventilação dos ambientes e agora, em época de pandemia, uso de máscara e álcool em gel, distanciamento. Doutora, você acabou de falar aí sobre a pandemia. E nesse período, uma outra preocupação é que os sintomas da rinite, da sinusite, às vezes podem acabar se confundindo com os da Covid. Como que as pessoas podem tentar diferenciar essas doenças? Realmente é muito difícil diferenciar as crises alérgicas da Covid, principalmente nos quadros mais leves da Covid, que às vezes a pessoa tem muito poucos sintomas. É só o nariz obstruído, crise de espirros, ou o nariz que fica escorrendo, e isso já pode ser um quadro da Covid, mesmo com poucos sintomas. Então, toda pessoa que tiver qualquer sintoma, que às vezes pareça até um quadro de rinite, sinusite, hoje, na nossa situação, nessa situação de pandemia, tem que procurar o atendimento médico para fazer o diagnóstico diferencial e descartar a Covid.
A gente reforça aí também, né, doutora, a importância da vacinação contra a Covid. Você já esteve outras vezes conosco aqui falando sobre esse assunto e também aí a vacinação contra a gripe também, para não confundir essas doenças, né? Sim, é muito importante. Todo mundo não pode ter medo da vacinação, tanto da Covid quanto da gripe. Chegou a sua hora de vacinar, vá, faça a vacina e mantenha ainda todos os protocolos sanitários de distanciamento, de uso de máscara, mesmo que você já foi vacinado. Isso é muito importante para a gente continuar dando um andamento, diminuir os casos graves, para até o final do ano, se Deus quiser, já estarmos numa situação melhor. Doutora, muito obrigada pela sua participação no Mando News. Tenha uma excelente noite. Obrigada, boa noite a todos, se cuidem.